Fala pessoal, bem-vindos ao canal Universo do Trade. Hoje nós estamos aqui para fazer um estudo de mercado do ativo que a gente mais opera, que é o Nasdaq. Então nós vamos falar um pouquinho sobre os primeiros movimentos, desse mês de junho e também falar de possíveis alvos, possíveis regiões de trava, regiões importantes do preço que a gente tem que ficar de olho aí no gráfico, ok? E antes de começarmos o nosso vídeo, eu quero falar somente mais duas coisas. A primeira, deixe seu like, se inscreva no canal, que isso vai ajudar demais a gente a continuar crescendo aqui no YouTube e nas nossas redes sociais. E o segundo recado é o seguinte, pessoal, a mesa proprietária que eu utilizo, que é a Illustrading, está com uma promoção nas suas avaliações e vocês podem usar o cupom Universo do Trade para receber 80% de desconto em todas as avaliações, ok? Vou deixar o link na descrição do vídeo e também o nosso cupom de desconto. Vamos lá pessoal, então o que vocês estão vendo aqui na minha tela é o gráfico de 60 minutos do Nasdaq, tá? Essa linha branca aqui representa o início da semana, então estamos falando aí do primeiro movimento, semanal, aí do dia 2 até o dia 6 de junho. Tá? E a primeira coisa que a gente consegue ver com clareza, pessoal, essa estrutura do mercado mostrando pra gente uma tendência clara, de alta que o mercado trabalhou essa semana, Isso aqui, por mais que seja extremamente básico, pessoal, muitas pessoas não sabem, que para a gente formar uma tendência de mercado, a gente não precisa somente de um candle, 2 ou 3, uma sequência básica de candles em uma só direção para formar uma tendência. Uma tendência ela é formada por uma estrutura de mercado e é exatamente o que está acontecendo aqui, Então eu repito, por mais que isso seja muito básico dentro da análise técnica, muitas pessoas não sabem. Muitas pessoas acreditam que se eu tenho um candle positivo, eu tenho uma tendência de alta. Se eu tenho 2 ou 3 candles positivos, nós temos uma tendência de alta. Mas não, A verdade é que nós só temos uma tendência quando nós temos estrutura, E o mercado essa semana desenhou para a gente claramente, uma estrutura de alta, onde a gente acaba tendo uma clareza um pouco maior do movimento, Se a gente traça uma linha de tendência aqui, que eu confesso que é algo que eu não utilizo tanto, mas eu gosto de saber que ela existe, Nós temos essa linha de tendência muito clara aqui nos 60 minutos e algo muito interessante da gente perceber é que o mercado pode fazer esse terceiro toque nessa linha de tendência e sempre o terceiro toque dentro de uma linha de tendência é muito poderoso, Então a gente deve ficar de olho sim nessa região, ficar de olho sim naquilo que o mercado está mostrando para a gente, que esse terceiro toque nessa linha de tendência pode gerar bons trades para a gente. Eu estou dizendo que o mercado ele não pode cair, é claro que pode cair, pessoal, E qual é o melhor cenário para vender? São trades fazendo um pullback pós-rompimento, Pós-rompimento dessa região, a gente sempre vai ter trades vendedores muito mais seguros, Mas eu particularmente estou olhando muito mais para a alta por conta da estrutura, tá, pessoal? E algo que a gente pode perceber também, se a gente traça uma FIBO aqui, do começo deste movimento até a máxima, dessa semana, a gente consegue perceber que o mercado ele veio testar aqui os 50%. Isso mostra pra gente que esse movimento ele é 100% saudável, tá, pessoal? Para a continuidade da alta, tá? Então o que nós temos que ter em mente agora? Quais são as possíveis regiões de alvo que nós temos em que o próprio gráfico mostra pra gente, tá? Então a seguir a gente vai ver isso aí. Então pessoal, vamos fazer aqui uma projeção de alvo, do movimento de alta. Vamos fazer primeiro do movimento macro, depois a gente pode trazer para o movimento micro sem problema nenhum, tá? Então se a gente pega
esse espelhamento aqui dos 60 minutos que já foi ativado, a gente tem o primeiro alvo desse espelhamento aqui na região dos 121.987. Vamos colocar uma linha aqui para que a gente consiga identificar esse primeiro alvo, ok? Então aqui é o primeiro alvo do espelhamento. Vamos ver o segundo alvo. $22.113. E o terceiro alvo desse espelhamento dos 60 minutos no 22.311. Tá, pessoal? O que a gente tem que lembrar é que esses alvos eles não são milimétricos, né? A gente sempre está falando de regiões do preço. Então vamos trazer aqui para um gráfico de 5 minutos, pessoal, onde a gente também consegue traçar alguns alvos um pouco mais próximos, né? Então a gente pode pegar o espelhamento deste movimento aqui também, que nós já percebemos que foi ativado, tá? Então se a gente pega este movimento, o primeiro alvo deste movimento mais micro está aqui na região dos 121.900. O segundo alvo aqui na região do 21.947. E o terceiro alvo, pessoal, muito próximo daquele primeiro alvo do espelhamento dos 60 minutos, né? Aqui na região do 22.011, tá? Então o que eu gosto de fazer aqui é marcar essa região de pressão que nós temos, tá? Então essa região de pressão ela pode ser muito importante para a gente tá de olho aí em Nasdaq. Se a gente coloca aqui, pessoal, no nosso gráfico um layout bem simples, né, de duas médias, uma exponencial e uma aritmética de 200 períodos, a gente consegue ver com clareza ainda maior, né, essa estrutura de alta, né? Então é por isso que eu falo, pessoal, não é que a gente não vai fazer trades vendedores nessa próxima semana. O que eu estou dizendo é que os trades compradores eles serão favorecidos pela estrutura de mercado, né? Então, para a gente pensar em vender com mais segurança, a gente precisa daquilo que eu falei para vocês. O mercado ele começar a se estruturar, né, para baixo. O mercado começar a se estruturar aqui para baixo, né, como vocês podem ver aí. E as médias móveis começarem a indicar para a gente uma curva para baixo, né? Se isso não acontecer, o mercado segue comprador, né, rumo aí a topos históricos. Então, pessoal, por que eu estou dizendo tudo isso para vocês? É para mostrar que se a gente operar a favor do movimento que o mercado está seguindo, as chances que nós temos de fazermos trades vencedores, trades lucrativos, elas aumentam muito, né? Então, se o mercado está comprador, eu vou buscar por compra. Se o mercado estivesse vendedor, eu vou buscar por vendas, né, pessoal? O que eu sempre falo que a gente não deve medir forças com o mercado. Por quê? Porque nós sempre iremos perder essa guerra. Então, pessoal, o que nós devemos fazer é ajustar o nosso operacional na mesma direção que o mercado está. Óbvio que aqui a gente não está discutindo técnicas, qual os gatilhos de entrada que eu utilizo, o que você utiliza. Na verdade, isso não é nem o mais importante dentro do day trade, né? O mais importante é, dentro da técnica que você utiliza, você ter estatísticas matematicamente positivas. E aí sim, né, em médio a longo prazo, nós vamos ter lucro, né, nesse mercado de day trade. Então o que nós devemos fazer é ajustar a nossa estratégia a favor do mercado e deixar as coisas acontecerem.
E é claro que no futuro nós podemos fazer um vídeo aqui eu mostrando as estratégias que eu gosto de usar, os gatilhos técnicos que eu gosto de usar. Você também pode deixar aí nos comentários qual é o seu operacional. Mas pessoal, não existe aí um santo graal das estratégias, né? O que nós temos que ter é uma estatística favorável ao nosso favor para nós sermos lucrativos, né? Aí no day trade, tá pessoal? Então esses são os pontos de atenção que eu tenho para essa semana, as regiões de pressão do preço, e a gente ter essa clareza, né, do movimento que o mercado está fazendo, ela é muito importante, tá? Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu peço mais uma vez, se inscreva no canal, deixe o seu like, nos siga nas nossas redes sociais, isso é muito importante, e logo mais a gente vai ter mais vídeos, fechou? Valeu!